Sobre o caso do Robinho e a condenação em primeira instância que ele teve lá na Itália, se fosse aqui no Japão, como será que seria? Meu nome é Matheus Faria, eu moro no Japão há 3 anos e vou fazer o exercício com vocês aí de simular aí como seria, pelo que eu já aprendi aqui sobre o sistema penal e judiciário do Japão, e alguns outros casos envolvendo os famosos e tal, e como será que seria esse caso aqui. Vamos lá? O caso da condenação em primeira instância do jogador Robinho, né, e publicações aí de áudios e detalhes aí utilizados pela justiça italiana no caso, gerou um furor aí nas redes sociais e na mídia, principalmente no Brasil. Mas e se fosse aqui no Japão? Né? Eu estou aqui há 3 anos, como acabei de dizer, né, e pelo que eu vi até agora, os japoneses têm uma tratativa um pouco diferenciada aí de casos de crimes envolvendo pessoas famosas. E hoje eu vou explicar para vocês como funciona um pouco aqui do sistema judiciário, do sistema penal, né? Mas antes eu peço o apoio de vocês aí, curtindo o vídeo, compartilhando aí com amigos, com parentes. E vamos lá. A primeira coisa aqui é que o próprio sistema é diferente, né? Os promotores japoneses têm muito mais poderes que os promotores em países ocidentais. Com provas, os próprios promotores podem declarar prisão preventiva e os juízes no final acabam servindo como inspetores da qualidade do processo que foi tocado pelos promotores, né? O caso do Carlos Ghosn, o ex-chefão da Nissan, gerou muita crítica no mundo com esse sistema, né? Mas basicamente a presunção de inocência que vigora aí no Ocidente acaba sendo o contrário aqui, né? O réu, na verdade, aqui é visto como culpado e ele e os seus advogados têm que provar o contrário. Enquanto isso, ele fica preso. Na maioria dos países ocidentais é o contrário. O réu é inocente até que se prova o contrário e só vai para a prisão lá no final, né? A ministra da Justiça japonesa, na época que foi criticada, ela falou que não era assim e tal, mas a prática é isso sim, e muito até japoneses concordam. Mas o que chama mais atenção aqui, além do sistema penal diferente, é que parece que quando o acusado de crime é um atleta, um ator, uma atriz famosa, a pena é ainda maior. No ano de 2018, eu me lembro que uns jogadores de basquete foram para os jogos da Indonésia e levaram algumas prostitutas para o hotel junto com eles, né? Esses jogos são como se fosse o Pan-Americano aí do Brasil, né? Naquele ano foi realizado na Indonésia. E eles foram expulsos. E a equipe no outro dia voltou para o Japão, o bicho pegou, foram massacrados aqui, né? Eu me lembro que as críticas foram muito pesadas da imprensa, principalmente centradas no fato deles estarem sendo apoiados com dinheiro público, do governo que apoia o esporte, e por dinheiro de patrocinadores, né? Então, aqui os japoneses pensam, né, se eles estivessem lá em férias, usando o dinheiro próprio do salário e tal, o problema era deles, mas como atletas aí, representantes do país também, aí o povo aqui realmente não aceita não. Os 4 jogadores, eles pegaram 1 ano e meio de suspensão, 1 ano e meio de suspensão, sem poder jogar em um jogo oficial. E o presidente da Confederação de Basquete também teve uma multa de 10% a menos no salário durante, se não me engano, 3 ou 6 meses. Outro caso que eu já comentei aqui no canal é sobre um lutador de sumô que quebrou a garrafa de cerveja na cabeça de um colega, em uma discussão em um bar, e que nas semanas seguintes do ocorrido ele foi massacrado pela imprensa, pela opinião pública, e ele espalhou. Se aposentou e foi embora, se não me engano, era mongol. Mas voltando para a comparação com o caso do Robinho lá na Itália, né? Provavelmente aqui a resposta das entidades do esporte seria bem mais rápida, né? Assim como a opinião pública seria bem mais pesada também. Os atletas aqui no Japão são vistos como modelos para toda a sociedade, né? Então, principalmente para as novas gerações, para as crianças. Por isso que os japoneses são muito mais rigorosos com atletas, com artistas que aparecem na TV, artistas famosos, que acabam cometendo crimes. Inclusive as penas são mais pesadas para quem é famoso e o caso tem um impacto negativo na sociedade de alguma forma, né? Por outro lado, quando a gente fala em crime sexual, a legislação japonesa está passando por um momento de transformação, né? Ela está melhorando. É um caso de uma menina que foi abusada aí por anos aí por pai na cidade de Nagoya, e pressões do movimento Me Too acabaram aí gerando algumas alterações na legislação japonesa que eram um pouco brandas aí para abusadores, né? E também os próprios procedimentos de investigação, as simulações com vítimas eram traumáticas. Parece que eles chegavam até a usar bonecas infláveis para as vítimas descreverem o que ocorreu, né? Então, absurdos como esses estão sendo corrigidos nos últimos tempos. E mesmo assim, a legislação japonesa, mesmo anterior, já era pesada para casos como o do Robinho, que envolvia a vítima que estava em estado alcoólico. Então, mas a maior diferença mesmo é que provavelmente os envolvidos já estariam presos há muito tempo aqui no Japão, principalmente com as provas colhidas por escuta telefônica.
Então, no sistema penal japonês, os procuradores já teriam a possibilidade, com essas provas aí, de prendê-los há muito tempo atrás. E a defesa teria que se virar aí para combater essas provas nos próximos anos, né? Mas eles estariam presos. E também, provavelmente, o Robinho já teria sido punido pela Federação Nacional de Futebol, já teria perdido o patrocinador, assim como está perdendo também, né? Mas teria sido muito mais rápido, né? A imprensa, a população aqui é muito crítica, provavelmente eles iam pressionar o pessoal aí e ele ia acabar ficando, sendo tirado aí da mídia bem rápido. Então é isso é um resumo só do que eu imagino que seria esse caso aqui. Se alguém tiver, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, escreva aí nos comentários. Tem muita coisa na internet sobre o sistema penal japonês, né, em português e em inglês. Tem bastante coisa para quem se interessar em pesquisar. E se você também curtiu aí, não esqueça de deixar um joinha aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho para notificações, compartilhe com seus amigos e um grande abraço, até o próximo vídeo daqui do Japão. Abraço!